Fala pessoal, hello guys. Eu me chamo Rodrigo Adrian e mais uma vez nós estamos com Inglês com Bíblia, English with Bible, tá? Então vamos lá. No livro de hoje nós vamos falar sobre Isaiah 49, certo? Isaiah 49, 49, 49, 49. Então Isaías 49, ok? Chapter 49, verse 15 nós vamos para o verso 15, tá? Da nossa New International Version, da nossa versão internacional, da nossa NVI, da nossa NIV, ok? Isaiah 49. Então vamos lá. No verse 15, cadê o 15? Aqui. Então vamos nessa. O que diz aí no verse 15? Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. On the 16, see, I have engraved you on the palm of my hands, your walls are ever before me. Ou seja, vamos lá. O que nós temos aqui no texto de hoje? No texto de hoje nós temos a seguinte questão. Ó. Can, aqui can, já começa por aí, é o verbo poder, conseguir. E aí para a gente fazer pergunta, a gente já pergunta com ele na frente. Né? É muito comum você estar viajando e aí você vai é, perguntar assim, você pode me ajudar? Como é que você perguntaria? Você já começa, ó, Can you help me? Can you help me? Ok? Olha aqui em cima. Can you help me? Então, can é poder, conseguir, tá? E para perguntar, você só coloca ele na frente. Se você for falar, eu posso te ajudar, como é que você vai falar? I can help you. I can help you. Ok? Então, o can é poder, conseguir fazer algo, tá? Não é poder de sou poderoso, aí é power, tá? É poder de conseguir. Vamos lá. Então, can a mother, pode uma mãe, forget the baby, se esquecer do bebê at her breast, no seu seio, no seu peito, and have no compassion, e não ter nenhuma compaixão on the child she has born, né, que ela carregou, que ela suportou, ok? O que acontece aqui? Primeira coisa, no compassion, tá? Eu traduzi assim, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion? E não ter nenhuma compaixão? Eu falei não ter nenhuma. Só que em inglês não tem esse não ter. Tem. Ao pé da letra, a tradução é e ter nenhuma compaixão. O que acontece? Quando eu uso em inglês o no, reparem aqui em cima. Quando eu uso em inglês o no, eu não uso negativa, tá? Então, por exemplo, se eu for falar assim, eu não tenho nenhum amigo, ou eu uso a negativa e aí eu uso N, I don't have any friend, I don't have any friend. Ou eu posso usar o no, aí eu não uso negativa, eu já vou direto. I have no friend, ok? Então você pode ir alterando. I have no friend, eu não tenho nenhum amigo. I have no money, eu não tenho nenhum dinheiro. Um, I have no, sei lá, o que mais que você não tem? I have no shoe, eu não tenho nenhum sapato, certo? Então, assim, é por isso que ali não ficou não nenhum. A gente só usa o don't, que é negativo, não, se eu for usar N, tá? Então, posso usar o N? Posso. Se eu quisesse ali no texto falar assim, and her breast, and don't have any compassion, poderia. Don't have any. Agora, aqui no caso, foi-se usado no, então não uso negativo, não uso don't, tá? Nem doesn't, nem didn't, nenhuma negativa. Então já vai direto.
Have no compassion, não ter nenhuma compaixão. Have no friend, não ter nenhum amigo. Have no money, não ter nenhum dinheiro. Have no shoe, não ter nenhum sapato. Ok? Estamos claros até aqui? Então vamos lá. Quiser copiar, pausa, copia, que eu tô apagando. Vamos lá. E por aí vai. O que mais? Vamos pegar aqui o texto. On the child she has born, ok? O verbo born, ele vem do verbo bear. Ah, mesmo que urso? É o mesmo que o urso é escrita, tá? É o passado, born, né? O particípio. Então, como é que fica? Suportar, carregar, aguentar. Então, uma mãe have no compassion on the child she has born, que ela suportou, que ela carregou, tá? Embora, though she may forget, ela possa se esquecer, tá? Olha que interessante. Possibilidades, tá? De frequência. Eu tenho aqui um may, um can e um might, tá? Pensa assim, gente, toda vez que eu estou dando aula para vocês, eu estou dando uma super aula e explicando tudo de uma vez, é uma enxurrada de conteúdo. É lógico que nas aulas a gente vê um a um, caso a caso, passo a passo, tá? A gente está trabalhando com um texto, então tudo tá de uma vez. O que acontece aqui? Falando de possibilidades, esses três significam pode, poder, tá? Pode acontecer algo. Então, por exemplo, o MEI, ele é uns 75, 80% de chance de alguma coisa acontecer. Se eu falar pode acontecer com o MEI, bem provável que pode acontecer. O can é uns 50%. Pode acontecer? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode acontecer. E o might é uns 25, 30% de chance de acontecer. Então pode acontecer? Pode, né? Mas é bem possível que não aconteça, né? Então, por exemplo, cadê fulano? Vamos pegar aqui no meio para escrever essa frase para ficar melhor. Cadê fulano? Cadê o Creito? Ele vem para a aula hoje? Eu vou escrever assim: Ah, he may come. Tipo assim, nossa, é super possível que ele venha. Quase certeza que ele vem. Cadê o Creito? Creitinho? Ele vem hoje? He can come. Ah, ele pode vir, pode ser que ele venha, pode ser que não, né? Ninguém sabe. Tanto faz, meio a meio. Cadê o Creito? Ele vem hoje. Ah, he might come. Tipo assim, né? Ele decidiu faltar. Mas, né, vai saber. Pode até ser que ele venha, né? Quem sabe? A possibilidade é que não. Então, essa é a diferença. Tá bom, meu povo? Então, esse é o nível de intensidade. Uns 25, 50, 75, tá? Assim, né, teoricamente falando. Então aqui, quando eu tenho texto bíblico aqui, do que eu estou falando? Ó, pode uma mãe esquecer? Né? É uma pergunta. Pode. Aí a resposta está aqui, ó. Though she may forget, tá? Mesmo sendo, embora ela se esqueça, ainda que exista uma possibilidade grande dela se esquecer, essa é a ideia. Ainda que haja uma possibilidade grande dela se esquecer, Deus está falando: I will not forget you. Eu não me esquecerei de você. Tá? Então, aqui a gente tem aqui uma outra estrutura. Que estrutura é essa? É a estrutura do, olha aqui em cima, will. Will em inglês é futuro, tá? Ele é um auxiliar para o futuro e ele também significa vontade, né? Mas aqui no caso, a gente está falando de um auxiliar do futuro.
Então, por exemplo, se eu falar assim, I go em inglês, eu vou, tá? Se eu colocar no meio will, I will go, eu irei, tá? Vamos pegar outra coisa assim, por exemplo, I speak, eu falo. Se eu colocar o will no meio, I will speak, eu falarei, certo? I will, sei lá, I will fly, eu voarei. I will travel. Estão vendo que eu estou precisando viajar, né? I will travel, eu viajarei. Então, assim, é, o will ele vai dar esse sentido de futuro no inglês, tá bom? Então, aqui, como está a frase? I will not é uma negativa. Não, I will not. Eu não me esquecerei. Forget é esquecer. Eu não me esquecerei de você. Ok? Ahn, vamos lá. See, I have engraved, né? Eu gravei. I have engraved you. Eu gravei você on the palm of my hands. Na palma das minhas mãos. Ok? Your walls, os seus muros, are ever, estão sempre before me. Before pode ser antes ou diante. Então, estão sempre diante de mim, tá? E vamos por uma última estrutura que eu deixei para o final, que é uma estrutura mais avançada, mas sabe como é que é? A Bíblia não é para os fracos. A Bíblia não é para os iniciantes, tá certo? E do que eu estou falando aqui? Do que eu estou falando? Eu estou falando do present perfect. Então, se você é novo, se você é iniciante, não chore. Ou chore, porque o choro é livre. Tô brincando, gente. Não é difícil, mas é um jeito diferente e não se assuste porque é bem fácil para quem já está mais intermediário. Para quem está começando, vai achar um pouquinho mais difícil, mas é bem facinho, tá? A gente tem aqui uma estrutura de present perfect, tá? E aonde que tem a estrutura de present perfect? Vamos ver aqui. He has born, tá? Que estrutura que é essa? Present Perfect. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem. Aqui, ó. Present Perfect é o have, ou no caso, se for para ele ou ela, né? He, she ou it, será o has e mais o verbo do past participle, que é aquela coluna de verbos que a gente tem presente, passado e aí o particípio do passado, que é essa terceira coluninha, para quem já pegou uma lista de verbos, talvez se identifique melhor, tá? Lembrando que o que significa o present perfect? Present perfect é algo que aconteceu no passado, mas ainda hoje tem um efeito, ou ainda hoje acontece, ou até hoje é presente no presente. Diferente do passado simples, o simple past aconteceu no passado e acabou no passado e não tem efeito nenhum mais para o presente. Aconteceu, acabou. Present perfect começou no passado e de alguma forma tem algum efeito para o presente. E isso vai ficar muito claro, a gente vai ver melhor no texto de agora. Então, por exemplo, assim, ó, have no compassion on the child she has born. Então, assim, sobre a criança que ela suporta, que ela carrega, mas que ela começou carregando e ainda carrega até hoje. Então, que ela carregou, mas que ela carrega ainda. Então, pode uma mãe se esquecer de um bebê no seu peito e não ter compaixão com a criança que ela carrega, mas que ela começou carregando e ainda carrega? Entende como ficou claro, né? Não é o que aconteceu no passado, que ela carregou, mas não carrega nunca mais. Não, é que ela carregou e ainda carrega, certo? Então, olha lá, né? Embora ela possa ter uma possibilidade grande dela até se esquecer, vamos considerar essa possibilidade? I will not forget you. Deus diz, eu não me esquecerei de você. E aí, olha aqui um outro present perfect.
See, I have engraved you. Então, olha aqui, o have mais o verbo da terceira coluna, né? O verbo do past participle. I have engraved you. Eu gravei você na palma das minhas mãos. On the palm of my hands. Só que não é eu gravei e apagou, eu gravei e não ficou gravado. Não, eu gravei e é algo contínuo, que continua gravado na palma das minhas mãos. Então, olha que incrível. Não é algo que aconteceu no passado e acabou, mas é algo que aconteceu no passado e continuamente está ainda presente hoje, gravado na palma das minhas mãos. Então, assim, faz toda a diferença. Então, não entenderam como que, de fato, a explicação fica simples? Ah, mas como que eu uso? Calma, aí realmente a estrutura basicamente é isso, tá? Não tem segredo, mas tem uma prática maior. Mas como você entende ou diferencia os dois, é esse o segredo, tá? Simple past, passado simples, aconteceu no passado e acabou no passado. Present perfect aconteceu no passado ou começou no passado, a ação se iniciou no passado, mas ela ainda existe, ela ainda toma presente, ela ainda tem um significado ou ela ainda, enfim, traz consigo consequências para o tempo presente, tá? Essa é a definição que a gente pode dar do present perfect, tá bom? Eu espero que é isso que tenha agregado para a sua vida e até mais. See you later and God bless you, né? Deus te abençoe. See ya.